Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje então aprender um pouquinho sobre porcentagem. Vamos lá. Porcentagem, o próprio nome já diz, por 100, por cem. Então, o que é porcentagem na verdade? Porcentagem nada mais é do que dividir por 100. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado. Se eu chego para você e falo assim, eu tenho 70%, símbolo por cento, eu posso escrever esse número em porcentagem com símbolo, posso escrever 70 dividido por 100 em forma de fração, ou posso escrever ainda 70 por 100 dá 0,7 em forma de número decimal. Então há três maneiras da gente escrever a porcentagem: símbolo, fração, número decimal. Só que quando eu viro para você e falo assim, eu tenho 70%, isso é muito ou pouco? Depende. Se eu fizer 70%, falar que eu tenho 70% de R$1, o valor monetário que eu tenho é pouco. Agora, se eu falar que eu tenho 70% de 10 milhões de reais, aí é outra coisa. Aí é muito. Então, o que eu quero que você entenda é que a porcentagem sozinha, ela não representa nada. Para a porcentagem estar valer alguma coisa, ela tem que ter um referencial. Ela se refere a alguma coisa, a alguém. E é exatamente aí que os examinadores vão nas provas e pegam esse detalhezinho de mudar esse referencial, tentar te confundir com o referencial para você errar a questão. Mas como é que eu calculo isso? Professor, imagine que eu tenha 70% de R$50. Quanto é 70% de R$50? Pessoal, 70% de é vezes 50. 70% do vezes os 50. Eu corto, um zero com zero, outro zero com outro zero. 7 vezes 5, R$35. Então eu teria R$35, certo? Agora olha só, coisas importantes da gente saber. Se eu chegar para você e falar que eu fui a uma loja e uma blusa que custava R$100, ela custava R$100. Aí eu não quis levar essa blusa, voltei lá um mês depois e ela tinha aumentado 30%. Você sabe me dizer quanto que essa blusa passou a custar nessa loja? Como é que você faz? Calcula 30% de 100. Nem precisava de fazer a conta, eu estou fazendo para a gente treinar, mas 30% de 100 é fácil de fazer. Corta e corta, corta e corta, dá 30, né? Então aumentou R$30. Se aumentou R$30, passou a custar 130. Passou a custar 130, né? Agora, do mesmo modo, se eu tinha uma blusa que custava 100 e ela diminuiu 30%, ela diminuiu R$30. Ela passou a custar 70. Até aí, não tem nenhuma novidade. Só que muitas vezes o cara quer saber direto, não quanto que aumentou. Por exemplo, aqui aumentou R$30, por isso eu somei com 100, deu 130. Diminuiu R$30, por isso eu peguei 100 menos 30, deu 70. Só que muitas vezes nas questões, nas resoluções do dia a dia, a gente não quer saber quanto que aumentou, eu quero saber qual é o novo preço. Certo? Existe um outro método de eu calcular qual é o novo preço sem ter que calcular quanto que aumentou. Que aqui foi fácil porque era em relação a 100, mas se fosse em relação a números quebrados, não daria mais trabalho. Pensa comigo aqui. Aqui a gente aumentou R$30. Pensa comigo, hein? Você tinha, o dono da loja tinha 100% da blusa. Ele aumentou 30%. Você concorda que ele passou a ter 130% da blusa? Como se ele tivesse 130% do preço antigo dela? O que é isso, 130%? 130 sobre 100, que é 1,3. Nota que aumentar 30% para descobrir o novo preço, não é para descobrir quanto que aumentou, mas para descobrir o novo preço é o mesmo que multiplicar por 1,3. Quer ver? Se eu aumentar então 40%,
Eu pego um produto e aumento ele 40%. Você concorda comigo que ele tinha 100%? Aumentou 40%, ó. Tinha 100, vai aumentar 40. Não vai ficar com 140%? 140% é 1,4. Então, para achar um novo preço, aumentar 40% é o mesmo que multiplicar por 1,4. Aumentar 50%. 100% mais 50, 150%. 150% é 1,5. Aumentar 80%. Tem 100% mais 80% dá 180%. Então, aumentar 80% é o mesmo que multiplicar por 1,8. Se eu aumentar 7%, 7, você tem 100 mais 7, 107%. Ó, 107 por 100, aumentar 7% é o mesmo que multiplicar por 1,07. Agora, nota que isso que eu falei para somar também vale para subtrair, só que com raciocínio corrigido, digamos assim, né? Você tem 100%, tira 30%, você fica com 70%. 70% é 0,7. Então, para descobrir o novo preço, quando você tem um desconto, uma diminuição do valor, diminuiu 30% é o mesmo que multiplicar por 0,7. Vamos ver? Suponha que o produto teve um desconto de 20%. Você tinha 100, tira 20, fica 80%. Então, diminuir 20% é o mesmo que multiplicar por 0,8. Agora, imagina que diminuiu 70%. Você tinha 100%, tira 70%, sobra 30%. 30% é 0,3. Multiplicar. Então, diminuir 70% para achar o novo preço é o mesmo que multiplicar por 0,3. Diminuir 40%. 100 menos 40 dá 60. 60% é 0,6. Diminuir 40% é o mesmo que multiplicar por 0,6. Outra coisa importante é uma coisa que acontece bastante. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma blusa que custa R$100. Aí eu vou lá e aumento o preço dela, sei lá, em 20%. Vai, vamos ver se aprendeu agora. Como é que eu faço para achar o novo preço rápido? Aumentar 20% é o mesmo que multiplicar por 1,2. 100% mais 20%, 120%, dá 1,2. Então ela passou a custar 120. Aí eu vou lá e aumento de novo 20%. Professor, ficou fácil, porque 20% aqui, ó, foi 20, então vai ser 140. Não. Porque agora, esse 20% aqui que aumentou, aumentou em relação a quem? Em relação ao 120. O meu referencial mudou, viu o problema do referencial? Aumentar 20% não é o mesmo que multiplicar por 1,2? Então tem que pegar o 120 e multiplicar por 1,2. Vou pegar o 120 e vou multiplicar por 1,2. Isso dá 144. 144. Então nota o seguinte. 2 aumentos de 20% não é um aumento de 40%. 2 aumentos de 20 equivalem a um aumento de 44%. Professor, 44? É, você saiu de 100 e foi para 144, você não multiplicou por 1,44? Quando eu aumento 10%, eu multiplico por 1,1. 20%, 1,2. 30%, 1,3. 40%, 1,4. 44%, 1,44. Entendido até aqui? Vamos fazer então agora alguns exercícios aí para a gente treinar essa parte de porcentagem. Questão número 1 pede: complete os itens a seguir. Então vamos lá. 27% de x. 27 sobre 100 vezes x. 0,27x. 200% de x. 200% vezes x. Isso é 2x. Aí, a letra C pede aí. Se uma mercadoria sofre um aumento de 40% no seu preço X, então seu novo preço será, vai aumentar 40%. Aumentar 40% para descobrir o novo preço é multiplicar por quanto? Você tem 100%, aumenta 40%, 140% é multiplicar por 1,4. Como o preço era X, 1,4x.
Se uma mercadoria sofre uma redução de 25% no seu preço X, seu novo preço será, você tem 100%, tira 25%, sobra 75%, então seu novo preço, 0,75x. Letra E, aumentar 30% significa multiplicar por 1,3. Aumentar 7% significa multiplicar por... Você tem 100. Aumenta 7 fica 107, então é 1,07. Agora, diminuir 15%. Você tem 100%, tira 15, 85%. Então é multiplicar por 0,85. E letra H, diminuir 7% significa multiplicar por 0,93. Você tem 100, tira 7, fica 93. 93% é 0,93. Tranquilo? Questão número 2. Complete cada item a seguir. Então na letra A aí, ó, 2 aumentos de 20%. Vamos ver? Você tem um preço X. Aí você vai aumentar 20%. Pessoal, aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Ficou 1,2x. Aí, um segundo aumento de 20%. São 2 sucessivos, um depois do outro. Então, vai lá e dá outro aumento de 20%. Você vai multiplicar por 1,2 de novo. Se eu fizer 1,2 vezes 1,2, 4, 2, 2 e 1. 1,44x. Então, me ajuda aqui. Você está saindo de x e indo para 1,44x. A primeira coisa é, você está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, ó. Você tinha 1x, passou a ser 1,44x. Pessoal, você pegou o x e multiplicou por 1,44. Multiplicar por 1,44 é aumentar 44%, tá? Já a letra B são 2 descontos sucessivos de 20. Então você tinha x, diminui 20%, ó. Então pensa, você tem 100%. Tira 20%, fica 80%, é multiplicar por 0,8, 0,8x. Aí você vai lá e diminui 20% de novo. Diminui 20% de novo. Você vai multiplicar de novo por 0,8. 0,8 vezes 0,8 dá 0,64x. Pessoal, olha aqui. Quando você sai de 1x e vai para 0,64x, você concorda que você diminuiu? Diminuiu o x. Era 1x, passou a 0,64. Diminuiu quanto? Não diminuiu 0,36? 0,36? Então você diminuiu 36%. Então dá 2 descontos de 20, é o mesmo que dá um desconto só direto de 36%. Tranquilo? Questão de número 3. Considerando uma taxa anual constante de 20% de inflação, o aumento de preços em 3 anos será aproximadamente de... Olha só, de cara nessa questão a gente já tem que ficar esperto com uma coisa. Está falando que a taxa de inflação é de 20% ao ano, constante, né? E o que é o aumento? Qual vai ser o preço? Qual vai ser o aumento do preço do produto em 3 anos? Primeira coisa, o que é inflação? Inflação é uma coisa que faz o aumento dos preços, tá? A inflação ela não reduz meu dinheiro, ela não reduz meu dinheiro. Se eu tiver 100 reais hoje, uma nota de 100 reais na carteira, e daqui 3 anos eu não tirar ela de lá, eu vou continuar tendo uma nota de 100 reais na carteira. Não diminuiu o meu dinheiro. Ela diminui o meu poder de compra, por quê? Porque ela aumenta o preço dos produtos. Então olha só, imagine que você tem um produto X, aí ele foi lá e aumentou 20% de um ano para o outro por causa da inflação. Passou a ser, aumentar 20% é multiplicar por 1,2, 1,2x. Aí vai lá e aumenta 20% de novo. Você vai pegar o 1,2 e vai multiplicar por 1,2. A gente já fez hoje, 1,44x. Só que isso foram 2 anos, ó. 1 ano, 2 anos. Outro ano aumenta 20% de novo. Você vai pegar o 1,44, vai aumentar 20%. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Vai ficar 8, 8, 2, 4, 4 e 1. 8, 2, 7 e 1. 3 casas decimais. 1,728x. Perguntinha para você. O que aconteceu daqui para cá?
Você está saindo de X e indo para 1,728x. Pessoal, você concorda comigo que você está aumentando 72,8%? 72,8%. Foi por isso que ele colocou aproximadamente aí na questão. A resposta aí vai ser a letra C, aproximadamente 73% de aumento. Questão número 4, o FRJ. A fim de atrair a clientela, uma loja anunciou um desconto de 20% na compra à vista de qualquer mercadoria. No entanto, para não ter redução na margem de lucro, a loja reajustou previamente seus preços, de forma que, com o desconto, os preços retornassem aos seus valores iniciais. Determine a porcentagem do reajuste feito antes do desconto anunciado. Olha só, essa questão 4 é uma coisa que acontece todo dia, né? Você vê aí na televisão, você vê lá, Casas Bahia, queima total, até 70% de desconto. Você vê lá na Ricardo Eletro, o Ricardo enlouqueceu, o gerente pirou. Claro que não, claro que não. Ninguém vai te dar 80% de desconto, tá? Por quê? Porque se ele te der 80% de desconto, ele provavelmente vai ter prejuízo e aí ele vai falir, tá? O que acontece nesse tipo de promoção é que o cara anuncia, ó, a partir de amanhã vai ter um descontaço aqui de 80%. O que ele faz na noite anterior? Vai lá e aumenta o preço dos produtos. Acontece muito isso, muita gente fala que acontece na Black Friday aqui no Brasil, por exemplo, né? Que você, brincam, né? Que você pega e os caras vão lá, fazem o dobro do preço e depois dá desconto de metade. Metade do dobro, ou seja, não fez nada, tá? Claro que não é assim, tem hora que tem desconto, a gente tem que ficar analisando, só que não vai ser um desconto absurdo desse jeito. Por quê? Porque a gente tem que entender que senão o cara ia falir, tá? Então o que o cara fez? Ele anunciou um desconto de 20% à vista no preço do produto. Você não sabe o preço do produto ainda, ele chama ele de X. Aí vai ter um aumento, vai aumentar aqui. Aumenta, não sei quanto. Vai ter um novo valor A, concorda? Vai passar a ser um novo valor A. Esse valor A é o valor que o cara, quando chega o cliente, chega lá na loja e olha na vitrine. Desse valor A é dado para ele um desconto de 20%. Só que está escrito aí na questão, de tal forma que ele não tenha prejuízo, para não reduzir a sua margem de lucro. Você não vai reduzir a margem de lucro, você não vai ter prejuízo, vai ter que ser o mesmo preço de novo, X. O preço que o cliente vai pagar, na verdade, é o mesmo que ele pagaria antes do aumento prévio, tá? Nota uma coisa comigo. Como é que eu saio do A e vou chegar no X? Você concorda comigo que para sair do A e chegar no X, eu estou diminuindo 20%? Diminuir 20% é pegar o A e multiplicar por quanto? Diminuir 20% é multiplicar por 0,8. Isso dá X. Só que 0,8, pessoal, é o mesmo que 8 sobre 10, igual a X. Vou passar o 10 multiplicando e vou passar agora o 8 dividindo. 10x sobre 8, que é 5x sobre 4, que é 1,25x. Olha para cá, por favor, ó. Esse A, então, é 1,25x. Ó, é como se fosse assim. O produto ontem era X. Né? Ontem era X. Cheguei hoje lá na loja, o produto tá 1,25x. O cara aumentou quanto de um dia para o outro? 25%. Que é a resposta aí da nossa questão. Para não ter alteração na sua margem de lucro, ele tem que aumentar 25%. Questão número 5, UFG. Numa promoção, o preço de um produto foi reduzido em 35%. Se o pagamento for à vista, o consumidor terá mais um desconto de 15% sobre o novo preço. Um consumidor comprou o produto e pagou à vista R$ 66,30. Esse valor representa que percentual do valor inicial do produto? Então vamos lá, o que o cara falou? O preço, você tinha um preço X, esse preço foi reduzido 35%. Vai ter um novo preço aqui, ó. O cara pagando à vista vai ter um novo desconto de 15%.
Aí tá escrito aí na questão que ele pagou R$ 66,30. Ele quer saber qual era o preço original aqui do produto. Pessoal, pensa comigo aqui. Quando a gente reduz 35% um valor, para saber o novo preço aqui, a gente multiplica por quanto? Você tinha 100%, tira 35%, fica 65%. 0,65x. Aí eu vou pegar esse 0,65 e vou diminuir 15%. Ou seja, 0,65x vezes, tira 15%, fica 0,85. E isso tem que dar os 66,30. Agora a gente precisa de achar o x, é continha. Vou multiplicar os dois lados por 100. 0,65x vezes 85, igual a 6.630. Vamos multiplicar por 100 de novo. 65x vezes 85, igual a 6.630. O negócio agora é conta. Ó. Vou fazer 65 vezes 85. 85 vezes 65. Dá 5 vão 2, 42. Dá 0 vão 3, 51. 5, 2, 5, 5. 5.525 vezes x igual. Desculpa, eu tinha esquecido de multiplicar esse lado por 100, tá? A 66,3,000. Tem que multiplicar aqui por 100, tá? Eu multipliquei por 100 de um lado, então tem que multiplicar do outro. Então ficou x igual a 663,000 dividido por 5.525. Me ajuda. Aqui fica 1 menos 5,525. Vai dar 5, 0, 1 e 1. Baixa outro 0. Aí vai ficar 2. 2 vezes 25 dá 50. 110 aqui, deu 0. Baixa o outro 0. 0 dividido por 5.000. 0. X é R$120. 120, então, o preço do produto inicialmente. Beleza? Questão de número 6. Em um supermercado, 4 caixinhas de água de coco custam R$10. Hoje, dia de promoção, 5 dessas caixinhas custam R$8. Nessa promoção, a porcentagem de desconto do preço da caixinha é... Então cuidado aí agora. Ó. O que ele fala? Que inicialmente 4 caixas custam R$10. Pessoal, só de saber isso, você tem que saber qual é o preço de uma caixa. Uma caixa é 10 dividido por 4, R$2,50, correto? Bom, isso é um dia normal. Só que ele está falando aí que no dia da promoção, 5 caixas estão custando R$8. Pessoal, pergunta para você. Uma caixinha está custando quanto? 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. Que dá 1, sobra 3, põe a vírgula, o 0, 30 por 5, 6. 1,60. Tá cada caixinha. Beleza? O que ele perguntou? Olha aí, cuidado. Nessa promoção, a porcentagem de desconto. Presta atenção. O preço está saindo de R$2,50 e está passando a ser R$1,60. Primeira pergunta é, você está aumentando ou diminuindo? Você está diminuindo. Qual porcentagem? Para sair de R$2,50 e chegar em R$1,60, eu tenho que multiplicar por alguma coisa. R$2,50 vezes um valor X tem que dar R$1,60. Multiplica os dois lados por 10. 25x igual a 16. X é 16 sobre 25, que é 64 sobre 100, que é 0,64. Olha só, você está multiplicando então por 0,64. Pensa comigo aqui. Quando você sai de um preço e multiplica por 0,64, concorda que você está dando um desconto? Desconto de quanto? Multiplicar por 0,64 é reduzir 36%. É reduzir 36%. Beleza? Questão de número 7, UFG. Após se fazer uma promoção em um clube de dança, o número de frequentadores do sexo masculino aumentou de 60 para 84 e, apesar disso,
o percentual da participação masculina passou de 30% para 24%. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o número de mulheres que frequentam esse clube após a promoção teve um aumento de... Então, olha só, vamos passo a passo aí. Essa questão do FMG é uma questão delicada. A gente tem que pensar aí, tem uma quantidade de homens, né? Tem um número de mulheres, que a gente não sabe, ele nem fala na questão. E tem um total de pessoas. Só que olha só o detalhe, existe no início e um momento posterior, vou chamar de depois, certo? Olha o que ele fala no texto, me ajuda, acompanha comigo. O número de frequentadores do sexo masculino aumentou de 60 para 84. Só que olha o que ele fala, Apesar disso, o percentual da participação masculina passou de 30% para 24%. Então, a primeira coisa que você tem que sacar é isso. Você concorda que se aumentou a quantidade de homens, mas o percentual do total não caiu. Isso significa que os totais antes e depois, no início e depois, não podem ser iguais. Por quê? Porque se essa quantidade total de pessoas tivesse se mantido constante, à medida que você aumentasse a quantidade, o número absoluto de homens, teria que aumentar o percentual em relação ao total. Então, isso não aconteceu. Aqui você vai ter um X, aqui você vai ter um Y, certo? O que eu quero que você perceba? Que esse 60, ele corresponde a 30% de quem? Do total. Então, o 60 é 30% de X. Corta esse zero com esse. Faço 10 multiplicando. 600 é igual a 3x. X é 200. X é 200. Então, olha só. O total de pessoas no início era 200. O de mulheres, então, era 140. Porque já tinha 60 homens. Agora, nota isso comigo. Esse 84, ele equivale a 24% do total de pessoas depois. Ou seja, ele é 24% do Y. Passo 100 multiplicando. 8.400 é igual a 24Y. Vou dividir os dois lados por 12. Porque 84 por 12 dá 7, fica 700 por 12, 2Y. Y é 350. Então, nota que realmente o número de pessoas, né, não ficou constante. 350. Agora me ajuda. Se você tinha 84 homens, o total é 350, a gente tem 350 menos 84 mulheres, que dá 266. Vamos ver o que ele pergunta aí, ó. Vamos lá. É correto afirmar que o número de mulheres que frequentam esse clube após a promoção depois teve um aumento de... Teve um aumento de... O número de mulheres aumentou. Só que se você olhar as alternativas, está tudo em porcentagem. 140 mulheres não era o total de mulheres? Aí você está passando a ter 266 mulheres. Você aumentou. Para sair de 140 e chegar em 266, você aumentou um percentual aqui que eu não sei qual é. Só que você concorda que eu estou multiplicando? Eu tenho que multiplicar por alguma coisa? 140 vezes um número A qualquer tem que dar 266. O A é 266 sobre 140. Se eu fizer 266 dividido por 140, dá 1, sobra 126, 140 aqui, sobra 126. Aí você põe uma vírgula e um zero. Vai dar 9. 1,9. Pessoal, quando você multiplica por 1,9, você está aumentando quantos por cento? É um aumento de 90%. E isso aí está na letra B de dado. 90% de aumento no número de mulheres. Beleza? Questão de número 8 é SPM. Um produto que custou R$ 1.300 foi vendido com lucro de 20% sobre o preço de custo. Depois disso, foi vendido novamente, mas com o lucro de 20% sobre o preço de venda.
podemos afirmar que este último preço de venda foi de... Bom, essa questão 8, ela tem um detalhe que é muito importante da gente ficar esperto, tá? Que a gente tem que saber. Imagine que você é um vendedor, você tem uma loja. Você concorda que o preço que você coloca para venda não é o que você comprou para colocar na loja? Imagina assim, ó, você vende camisetas. Você vai lá e compra a camiseta de um fornecedor. Suponha que você comprou por R$80. Você vai colocar na sua loja para vender por 80? Não, porque senão você não tem lucro nenhum, você está trabalhando de graça, concorda? Uma coisa que é muito importante a gente saber é que o preço de venda é o preço de custo mais o lucro. Então, o preço de venda é o preço de custo mais o lucro. Presta atenção nisso aí, olha o que ele fala. O produto custou 1.300 e foi vendido por um lucro de 20% sobre o preço de custo. Então, olha só, o custo dele foi 1.300. E ele foi vendido com um lucro de 20% do custo. Já já a gente vai descobrir o lucro ali. Aí ele fala, depois disso foi vendido novamente, mas com um lucro de 20% sobre o preço de venda. Podemos afirmar que o último preço de venda foi. Calma, vamos por partes. Essa foi a primeira etapa. 1.300 era o custo. 20% do custo foi o lucro. 20% do custo de 1.300. Então, ó, corto 0, 0, 0, 0. 260 foi o custo. Olha só, 260 foi o custo. Pessoal, venda é 1.300, que é o custo, mais 260, que é o lucro. Então, a venda, R$1.560 foi o preço de venda. Só que esse foi o primeiro preço de venda. Porque olha o que ele fala depois. Foi vendido novamente, mas com um lucro de 20% sobre o preço de venda. Agora supõe, então, você fez isso. Você vendeu por 1.560. Aí eu fui lá e comprei de você. Pessoal, eu comprei de você pelo valor que você vendeu. Então, na segunda etapa, para mim, o meu custo foi 1.560. Só que olha o que ele fala. Que eu vou vender com um lucro de 20% do preço de venda, de V. Pessoal, mas você não tem V. Calma, lembra que preço de venda do que eu vou vender é o meu custo mais o lucro? Ó, vou substituir o que eu tenho nessa fórmula. O V eu não sei. Custo 1.560, lucro 20% de V. 20% de V é 0,2V. Passa esse 0,2V para cá, fica 0,8V. Igual a 1.560. Multiplica os dois lados por 10. 8V é 15.600. V, passo 8 dividindo, vai dar 15.600 dividido por 8, dá 1, sobra 7, 6, vai dar 9, 9 vezes 7, 72, 9 vezes 8, 72, sobra 4, baixo 0, 5, dá 0, 0, dá 0. 1.950 é o preço que eu vou vender o produto. Então a resposta aí é a letra D de dado. Só que eu quero então que você perceba uma coisa, tá? Isso é importante de você perceber. Você viu que o percentual foi o mesmo? Aqui foi 20%, aqui também foi 20%. Só que, pessoal, pensa comigo. O percentual é o mesmo, só que o referencial é diferente. Aqui é sobre preço de venda, aqui sobre preço de custo, aqui sobre preço de venda. O que você tem que entender? Imagine que eu comprei a blusa por R$100, vou vender por 150. O meu lucro em porcentagem depende a quem eu me refiro. Você concorda que aumentou R$50? Aumentou R$50. Se eu me referir ao preço de custo, os R$50 é metade, é 50%. Mas se eu me referir ao preço de venda, R$50 é 1/3 de 150, que é 33%, 33,3%. Então, o mesmo valor monetário pode ter dois percentuais diferentes, tá? Depende a quem ele se refere. Beleza? Entendido isso? Questão número 9. Quantos litros de leite com 6% de gordura devem ser misturados ao leite com 3% de gordura para obtermos 30 litros de leite com 4% de gordura?
Bom, outro tipo de questão importante, ó. Você tem lá, quantos litros de leite com 6% de gordura? Ele está falando. Deve ser misturados ao leite com 3% de gordura. Igual a gente leu aí no enunciado, para obtermos 30 litros de leite com 4% de gordura. Pera aí. Vamos tentar entender o seguinte. Primeira coisa. Você tem dois tipos de leite aí. O leite com 6% de gordura. E um outro leite, 3% de gordura. Ele quer que você misture esses dois de tal forma que a gente obtenha 30 litros de leite com 4% de gordura. Peraí. Vamos por partes que a gente tem que entender. Quando eu pego esses 4% aqui de gordura, é 4% de quanto que é de gordura? 4% do total de leite, de 30 litros. Ou seja, desses 30 litros, tem uma parte que é leite mesmo e tem outra que é gordura. Certo? 4% é gordura. 4% de 30 é gordura. 120 sobre 100. 1,2 litros é de gordura. 28,8 litros é de leite. Certo? Agora imagine que eu vou colocar X litros desse. Quanto que eu vou colocar de gordura aqui? Você concorda que de gordura, X litros é o total. Certo? X litros de total, 0,06x é gordura. E 0,94x é leite. É leite. Agora, olha o que ele fala. Quantos litros de leite com 6% de gordura devem ser misturados ao leite com 3% de gordura? Tem um leite aqui com 3% de gordura. X. Certo? Desculpa, vamos chamar de Y. Vamos chamar de Y, para não falar que é igual. Y. Quanto que é de gordura? 0,03Y. É gordura. 3%. Concorda? E quanto que é de leite? 0,97Y é leite. Ele está mandando você juntar os dois e gerar isso. Como é que eu vou fazer isso, professor? É fácil. Olha só. Se eu pegar essa quantidade de gordura e somar com essa quantidade de gordura, 0,06x mais 0,03y, não tem que dar o total de gordura que tem aqui? Que é 1,2. Agora, se eu juntar o leite daqui, 0,94x, com o leite daqui, 0,97y, você concorda que tem que dar o total de leite aqui? 28,8. Então, basta a gente fazer conta. Só que para fazer as contas, vamos melhorar aquilo ali um pouquinho, vamos multiplicar as duas equações por 100. Todo mundo por 100. 6x mais 3y igual a 120 por 100. 94x mais 97y igual a 2.880. A primeira equação dá para dividir toda ela por 3. Fica 2x mais y igual a 40. A segunda eu não vou mexer não. 94x, 97y, 2.880. Tá, e agora, professor? E agora eu vou multiplicar a primeira por 97. Professor, pra quê? Você vai enxergar agora, tá? 2x vezes 97 dá 194x. Mais 97y igual 40 vezes 97. Eu faço 4 vezes 97. Só que olha como é que eu faço. 4 vezes 100, 400. Só que não é 3 unidades a menos? Então, 4 vezes 3, 12, 388. 388 e põe um zero. Agora, 94x, 97y, 2.880. Pessoal, me ajuda aqui. Uma menos a outra, ó. Uma menos a outra. 194x menos 94x dá 100x. Olha por que eu multipliquei por 97. 97y menos 97y cancelou. 3.880 menos 2.880 dá 1.000. Passo 100 dividindo, x é igual a 10 litros. Então era o que ele perguntava, quantos litros de leite com 6% de gordura? Com 6% de gordura a quantidade era x. Então x é igual a 10 litros. Beleza? E se ele tivesse perguntado, quanto teria que ser desse? Do de 3%. Ah, pessoal, acho o y, mas não precisava de fazer conta. O total aqui não deu 30 litros?
Se 10 litros está vindo desse aqui só pode vir 20 litros, tá? Podia ter perguntado isso também. Questão número 10. Um investidor comprou R$40 mil de ações de uma empresa, que valorizaram 10% ao mês durante os 2 primeiros meses, mas tiveram uma queda de 20% no terceiro mês. Com essas ações, pode-se afirmar que o investidor teve, durante esse período... Bom, então na questão 10 aí, resumindo o que ele fala aí no enunciado pra gente, o cara comprou 40 mil em ações, né? Essas ações valorizaram 10% ao mês, só que olha o problema. Olha o detalhe. Durante os 2 primeiros meses, então valorizou 10%, depois valoriza 10% de novo. A grande dúvida que poderia ter aí é, o primeiro 10%, todos nós conseguimos notar aí que ele se refere ao 40 mil. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Mas eu posso fazer isso mais rápido, porque calcular 10% é rápido. Calcular 10% todo mundo sabe fazer, só dividir por 10. 40 mil por 10 dá 4 mil. Então vira 44 mil. A grande dúvida era essa. E esse segundo 10% é do 40 mil ou do 44 mil? Do 44 mil. 10% de 44 mil é 4.400, então 48.800. Né? Beleza, aí ele continuou. Mas tiveram uma queda de 20% no terceiro mês. Aqui, ó, diminuiu 20%. Diminuiu 20%. Pessoal, se diminuiu 20%, ele quer saber, né, o que aconteceu ao final, se ele teve lucro ou prejuízo. Diminuiu 20% de quanto? Do 48.400. Então eu vou lá e calculo 20% de 48.400. Corta 0, 0, 0, 0. E aí vai ficar, multiplicando por 2, fica 8, 6 e 9 e 1, 0. Diminuiu 9.680. Então eu pego 48.400, tiro 9.680. Teria um outro jeito de eu ter feito isso? Teria. Diminuir 20% é multiplicar por 0,8. Então a continha aqui fica 2, 1 aqui vai dar 7, 8 e 3. 38.720. Primeira pergunta. Esse cara teve lucro ou prejuízo? Prejuízo, ó. Ele tinha 40 mil, passou a ter 38.720, tá no prejuízo. Então, com isso, você já elimina as letras C, D e E. Prejuízo de quanto? De reduziu 1.280. Então, a resposta correta aí pra gente é a alternativa A. Questão de número 11. Um trem transportava, em um de seus vagões, um número inicial N de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120. Determine o valor de N. Questão boa essa da UERJ, ó. Então ele começa com N passageiros no vagão, né? Tem N no metrô lá no vagão do trem. Aí ele falou que parou e desembarcaram 20%. Então reduz 20%. Reduz 20%. Só que aí olha o que ele fala. Em seguida entraram nesse vagão 20% da quantidade que nele permaneceu. O que permaneceu é esse ou o da frente? É o N ou é o da frente? É o da frente. Então entraram, aumentou 20%. De quem? Do que estava no vagão. E aí ele fala que dessa forma o número final de passageiros no vagão era 120. Aí ele quer saber qual era o N. Pessoal, fácil, professor, olha aqui, ó. Diminuiu 20, aumentou 20, dá na mesma. Diminuiu 20, aumentou 20, é a mesma coisa que nada. Não, eu não posso somar porcentagens assim. Eu só posso somar ou subtrair porcentagens se os referenciais forem os mesmos. E aqui não é. Esse primeiro 20% se refere a quem? Ao N. Já esse segundo 20% se refere a esse cara aqui, ó. Vamos chamar de A? Como é que você faz para achar o A? Você concorda comigo que para achar o A eu posso pegar o N e diminuir 20%. Diminuir 20% é multiplicar por 0,8. Isso vai dar o A.
certo? Dá para achar o N, em função de A, claro, né? Só que vamos fazer logo uma outra coisa. Como é que eu saio do A e chego em 120? Eu tenho que pegar o A e aumentar 20%, multiplicar por 1,2, está dando 120. Pessoal, pronto, o que eu preciso é isso para achar o N. Olha porque o A está pronto. Pega essa segunda equação e multiplica os dois lados por 10. A vezes 12 igual a 1.200. A é 100. A é 100. Se o A é 100, a gente vem aqui e substitui. N vezes 0,8 tem que dar 100. Multiplica os dois lados por 10. 8N é igual a 1.000. N é 1.000 dividido por 8. Quando você divide por 2 dá 500, por 2 de novo 250, por 2 de novo 125. É o número inicial de passageiros. Questão 12, FGV. Um supermercado fez a seguinte oferta para a compra de determinada marca de suco de laranja em caixa de 1 litro. Compre 6 e lhe damos mais 2. Expresse em porcentagem o desconto obtido por unidade em relação ao preço original para quem comprar 8 sucos de laranja. Bom, pessoal, esse tipo de questão é muito comum, tá? Muito comum. Nota que ele falou aí que o preço era de R$ 3,60, né? Pra quê? Pro cara que compre 6 e ganhe mais 2, ou seja, leve 8. Se você comprou 6 e vai ganhar mais 2, na verdade, você está levando 8. Né? Bom, aqui ele deu o preço aí, né? Falou 3,60 o preço aí. Só que assim, é o preço do litro, é o preço do suco? Isso não interessa pra gente. Não interessa. Tá? Por quê? Vou fazer uma questão geral, tá? Eu podia fazer com esse valor que ele deu. Mas eu vou fazer uma questão geral para se ele não tivesse dado o valor, que eu acho que fica até mais completo. Suponha, por exemplo, que uma unidade desse suco custe X reais. Você, comprando 6, você leva 8 para casa. Pensa comigo, raciocina comigo. Se você vai levar 8 unidades para casa, quanto era para você ter pago? Era para pagar. Era para você pagar. Cada unidade é X, era para você pagar 8X. Só que efetivamente, você vai pagar os 8? Não. Você vai pagar 6. Você vai pagar 6x. Primeira pergunta para você é, qual é o desconto obtido? 2x. 8x menos 6x. É o que você deixou de pagar. Agora observe. O preço a ser pago não seria 8x? Esse 8x não é 100% da minha compra? O meu desconto é de 2x, que equivale a uma porcentagem de qualquer, o D é o percentual de desconto aplicado. Pessoal, multiplicando cruzado, nós temos 8x vezes D igual a 2x vezes 100%. Vou cortar o x com x. Então vai ficar 8D igual a 200%. Vou dividir em cima e embaixo por 4. 2D igual a 50%. Dividir em cima e embaixo por 4. D é 25%. 25%. Esse é o percentual de desconto. Surge uma dúvida aí de alguns alunos que é assim. Ah, mas esse aqui não é o desconto total? Ele está perguntando na questão o desconto por cada unidade. É porque dá na mesma, eu dar desconto em cada unidade ou eu dar desconto no total. Quer ver? Imagine que você, sua namorada ou seu namorado foram jantar. Aí a conta deu 100 reais. Aí você levou um cupom de desconto de 10%. Você concorda que você vai ter 10 reais de desconto? Você vai pagar 90? Porque você é um cavalheiro, você pagou a conta toda. Beleza? Agora imagina que você fala assim, não, tô sem dinheiro, vamos dividir a conta? Vamos. Cada um tem que pagar 50. Só que aí você levou 2 cupons de desconto. 2 de 10%. 10% de 50 é 5, então esse aqui vai pagar 45. E sua namorada ou seu namorado também vai pagar 45. Quanto que é o 45 mais o 45?
dá 90 também. Então, se você der o desconto no total ou der o desconto em cada parte, você obtém o mesmo resultado. Então, aqui na questão, dá o desconto no preço final ou dá o desconto em cada unidade, também vai ser de 25%. Bom, agora a gente vai ver então uma outra parte que tem relação aí com a porcentagem, né, que é uma continuação, que é o que a gente chama de razão e proporção. E depois de ver razão e proporção, a gente acaba vendo as grandezas proporcionais. O que é isso? Quando você pega, por exemplo, imagine que eu tenha 10 balas, tá? 10 balas, e eu vou dividir na razão de 3 para mim, eu vou receber 3, e 7 para você. A razão, então, da divisão é 3, 7. Ao todo, o que eu preciso que você entenda é que ao todo aqui, eu vou ter 10 partes. Eu vou receber 3, você vai receber 7. Tá? Agora observe o seguinte, se ao invés de 10 balas fossem 20, como é que a gente mantém essa proporção? 20 balas, eu receberia o dobro, né? 20 não é o dobro de 10. Eu receberia 6 e você receberia 14. Então, essa razão 3 sobre 7 pode ser escrito como 6 sobre 14 também. Aí a gente precisa de entender duas coisas. Primeiro, o que é, então, uma razão? Razão nada mais é do que uma divisão. Razão é uma divisão. E o que vem a ser uma proporção? Uma proporção é uma igualdade, ó, igualdade entre duas razões. Então, razão é uma divisão, proporção é uma igualdade entre duas razões. E aí surge o que a gente chama de grandezas proporcionais. Proporcionais. O melhor jeito da gente entender as grandezas proporcionais, eu vou fazer dois exemplos com vocês para a gente diferenciar as grandezas diretamente das grandezas inversamente proporcionais. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Lembra lá da física que a velocidade é o ΔS, que é o deslocamento sobre ΔT? Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar de distância sobre tempo. Tá? ΔS sobre ΔT. Agora imagine o seguinte, imagine que eu vou fazer uma viagem e eu vou fazer uma viagem daqui a Goiânia, que a distância são 200 km. Velocidade, 200 dividido pelo tempo, que são 200 km a distância. Imagine o seguinte, se eu for escrever isso de uma outra maneira, eu posso escrever que V vezes T tem que dar 200, concordam? Se eu for a uma velocidade constante de 100 km por hora, se o meu V for 100, ó, V100, quanto tempo eu vou levar para percorrer os 200 km? 2 horas. Agora, se eu for a uma velocidade de 50, eu vou levar quantas horas? Eu vou levar 4 horas. Eu vou levar 4 horas. Se eu for a uma velocidade, por exemplo, de 25, eu vou levar 8 horas. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, à medida que eu estou diminuindo a velocidade, o que está acontecendo com o tempo? Ó, eu estou diminuindo a velocidade, o tempo não está aumentando? Olha só, diminuindo velocidade e tempo aumentando. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Pelo seguinte, ó, aqui eu dividi por 2 a velocidade. Multipliquei o tempo por 2. Depois eu dividi por 4, para sair de 100 e chegar em 25, eu dividi por 4 a velocidade, multipliquei o tempo por 4. Eu faço a operação inversa, mantida a proporção. Então, toda vez que a multiplicação entre duas grandezas, for constante, as grandezas são inversamente proporcionais. Então é quando a multiplicação entre as grandezas é
constante. Professor, e diretamente? Diretamente é quando a divisão for constante. É como se eu fosse fazer uma viagem qualquer, sem ser para Goiânia, uma viagem qualquer. E se eu andasse, imagina, velocidade, distância sobre tempo. E eu vou sempre a uma velocidade de 100 km por hora, sempre. Distância sobre tempo. Você concorda que se eu andar 1 hora só, se o t for 1 hora só, eu vou andar 100 km? Agora, se eu andar 2 horas, eu vou percorrer 200 km. Se eu andar 3 horas, 300 km. Quanto maior o tempo, maior é a distância percorrida, tá? Então seria quando a divisão for constante. Pessoal, como é que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar assim, ó. D de diretamente proporcional, D de divisão constante. Toda vez que os grandezas forem diretamente proporcionais, divisão constante. Inversamente proporcionais, multiplicação constante. Tá bom? Vamos fazer agora alguns exercícios sobre isso. Questão 13. UFF. Uma herança de R$360 mil deverá ser dividida em 2 partes, x e y, de tal modo que y sobre x igual a 5/4. Determine os valores de x e y. Então, olha só. Herança dividida em 2 partes, x e y. X mais y, 360 mil, certo? Só que ele fala mais uma coisa. Ele fala que y sobre x é igual a 5 sobre 4. Ele me dá isso. Aí ele pergunta quem é o x e quem é o y. Ó, tem 2 jeitos de fazer. Primeiro eu vou fazer na mão, tá? Conta mesmo. E depois eu vou resolver de um outro jeito. Concorda que isso aqui é um sistema? Eu posso multiplicar cruzado. 5x é igual a 4y. Olha a primeira equação. X mais y é 360 mil. Se eu isolar aqui, por exemplo, x, fica 4y sobre 5. Eu pego isso, substituo na primeira. 4y sobre 5 mais y é 360 mil. Vou tirar o MMC de tudo, que é 5. De tudo. 5 dividido por 5 dá 1. 4y mais 5y, 5 vezes 360 mil. 5 vezes 36 é 180 e põe 4 zeros. Corto 5. Por que eu corto 5, pessoal? Porque eu já tirei dos 2 lados da igualdade, o MMC. 9y é igual a 1.800.000. Y são 200 mil. Se o y é 200 mil, volta na primeira. X mais y é 360 mil, então x é 160 mil reais. Esse é um jeito. O outro é fazer sem conta. Olha só, concorda que aqui o y tem 5 partes e o x 4 partes? Ao todo são 9 partes. Então eu poderia fazer só com a regra de 3, ó. 360 mil são 9 partes. Se eu quero saber, por exemplo, o y são quantas partes? 5. Y são 5 partes. Fazendo a regrinha de 3, eu iria achar o mesmo, 200 mil. Questão 14, Unicamp. A quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se, letra A, a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7, e B, a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Então a questão da segunda fase da Unicamp, que fala que a quantia vai ser dividida em 3 pessoas. Ó, R$ 1.280 vai ser dividido em 3 pessoas. Quem? Vou chamar de o que a primeira recebe de x, segunda de y, terceira de z. Então eu sei que x mais y mais z tem que dar R$ 1.280, independente do que ele vai perguntar. Na letra A ele pede em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Diretamente proporcionais, a divisão é constante. Então x dividido por 8 é o mesmo que y dividido por 5, que é o mesmo que o z dividido por 7. Diretamente proporcionais.
diretamente proporcionais, a divisão aqui é que dá constante. Observe o seguinte, se eu pego aqui, ó, só essas duas, eu consigo descobrir quem é o x? Pego o 8 que está dividindo e passa para lá multiplicando. 8y sobre 5. Agora, se eu pegar essas duas aqui, ó, eu consigo descobrir quem é o z? O 7 que está dividindo vai para lá multiplicando. 7y sobre 5. Concordam? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. X mais y mais e é 1280. Não é? X mais y mais e não é 1280? X eu vou colocar 8y sobre 5. O y eu vou repetir. E no lugar do z, 7y sobre 5. Isso é igual a 1280. O MMC é 5. O MMC é 5. Só que hoje eu vou tirar de tudo. E aí vou fazer igual na questão passada que a gente cortou. Então, ó, o MMC é 5. Fica 8y mais 5y mais 7y igual 5 vezes 1280. 1.200 vezes 5 dá 6.400. 1.280 vezes 5. Ó, 0, 0, vão 4, 14, vai 1, 6, 6, 400. 13, 20y é 6.400. Então, y, corta o 0 com 0, é 320. Então, ó, o que um dos caras recebeu é 320. Vamos ver os outros? X é 8y sobre 5. 8 vezes 320 sobre 5. Pessoal, 320 dividido por 5 dá 64. Então é 8 vezes 64, que é 512. Professor, e o z? O z eu posso fazer aqui, ó, 7y sobre 5. 7 vezes 325 sobre 5. 320 dividido por 5 dá 64. Aí fica 64 vezes 7. Dá 8, vão 2, 44. R$448. Beleza? Agora, nota o seguinte, que na letra B, ele pede em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Inversamente proporcionais. A multiplicação é constante. X vezes 5. Y vezes 2, Z vezes 10. Inversamente proporcionais a 5, 2 e 10. Nota que eu vou isolar também. Olha aqui. Aqui, ó, eu vou isolar o x. 2y sobre 5. Aí nessa daqui, ó, eu vou isolar o z. 2y sobre 10. E vou substituir na equação original, x mais y mais z igual a 2.880. No lugar do x, 2y sobre 5, mais y. No lugar do z, olha só, eu poderia escrever 2y sobre 10, ou só y sobre 5, simplificando. Pessoal, por quê? Porque é melhor, porque você já fica com o mesmo denominador. Então observa comigo aqui. O MMC vai ser 5. 2y mais 5y mais y. 5 vezes 1280 a gente já fez, ó, 6.400. Então ficaram 7, 8y igual a 6.400. Y é 800. Se o y é 800, tá aqui, ó. Pessoal, 800 dividido por 5 dá 160. Vezes 2, 320. E agora, 800 dividido por 5 dá 160. Então, nessa segunda situação, eles receberiam 320, 800 e 160 reais. Questão número 15, Unesp. Os professores de Matemática e Educação Física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates que foram divididos entre os primeiro, segundo e terceiro colocados no campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados em ordem crescente de colocação no campeonato foram.
Então olha só, nessa questão da Unesp, ele fala que os 3 primeiros colocados vão receber 310 chocolates. Então o que o primeiro vai receber mais do que o segundo vai receber mais do que o terceiro vai receber, tem que dar os 310 chocolates. Só que como é que foi feita essa divisão? Presta atenção aí, ó. Em quantidades inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, ó, inversamente proporcionais, a multiplicação é constante. X vezes 2 é igual a y vezes 3, que é igual a z vezes 5. E isso tem que dar constante. Pessoal, muito parecida com a questão passada, né? Naquela da Unicamp. Aqui eu posso, por exemplo, isolar o x. Ou vamos fazer assim? Vamos isolar o x, melhor. X, 3y sobre 2. Agora aqui, ó, nessas duas, aqui, nesses dois lados, nessa equação, eu vou isolar o z. Z é igual a 3y sobre 5. Agora olha só. X, vou aqui na equação original. No lugar do x eu coloco 3y sobre 2 mais y mais z, que é 3y sobre 5. Isso é 310. O MMC aqui agora é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 3y, 15y. Mais 10y. 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 3y, 6y. Igual 10 vezes 310, 3.100. 3.100. Então eu vou cortar o denominador 10, porque eu já tirei dos dois lados. 15y mais 10y, 25 mais 6, 31y é 3.100. Y é 100. Y é 100. Agora, peraí. Y é 100. X, ó, x. 3 vezes 100, 300. Sobre 2, 150. E o z? Z. Y é 100. 100 vezes 3, 300. Sobre 5, 60. Observa que se você somar, realmente deu 310. O que ele perguntava pra gente aí mesmo? As quantidades que eles vão ganhar em ordem, para quem está em ordem crescente. Olha só, a alternativa, só tem uma alternativa que tem aí o 150, o 100 e o 60, que é a letra C. Letra C. Questão 16. Uma herança de R$ 1.180.000 deve ser dividida entre 3 herdeiros em partes diretamente proporcionais às suas idades e inversamente proporcionais aos patrimônios acumulados por cada um deles. O primeiro herdeiro tem 25 anos, o segundo 28 e o terceiro 30. O patrimônio do mais jovem totaliza R$ 150.000, o do segundo mais jovem R$ 420.000 e o do mais velho R$ 630.000. Quanto caberá de herança ao mais jovem? Ó, essa questão a gente tem que tomar cuidado, porque ela é um pouquinho mais incrementada. Vamos dividir uma herança aí de R$ 1.180.000. Então, ó, que o primeiro, vamos dizer assim, o mais velho, vou chamar de mais velho aqui, o filho mais velho, tá? Ele vai receber X. O do meio vai receber Y e o mais novo vai receber Z. A soma do que eles vão receber tem que dar R$ 1.180.000. Só que olha o cuidado. Tá escrito aí no texto que ela vai ser dividida em partes diretamente proporcionais às suas idades e inversamente proporcionais aos patrimônios acumulados. O mais jovem tem 25 anos, 25 anos é a idade dele. O mais jovem é o que vai receber Z, diretamente proporcional à sua idade e inversamente proporcional ao seu patrimônio. O patrimônio é 150 mil, ó. Inversamente proporcional. Isso tem que ser igual ao que o do meio, que é Y, vai receber, a idade dele 28, vezes o patrimônio dele, 420 mil. E isso tem que ser igual ao que o mais velho, que é o X, vai receber, a idade dele é 30, sendo que o patrimônio dele é 630 mil. O negócio aqui é que você tem que ser esperto nas contas. Eu vou cortar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já corta esse monte de zero. Outra coisa boa de você fazer é simplificar os numeradores por 3. Aqui, ó, é divisível por 3, fica 5.
é divisível por 3, fica 14, é divisível por 3, fica 21. Certo? Então, olha o que a gente tem por enquanto. 5z sobre 25, 14y sobre 28 e 21x sobre 30. Só que dá para simplificar assim, ó. Esse. Ó, vamos ver. Aqui por 5 fica z sobre 5. Aqui por 14 fica y sobre 2. E aqui por 3 fica 7x sobre 10. Agora, eu tenho que ficar atento com o que ele pediu. Tá pedindo quanto caberá de herança ao mais jovem. O mais jovem é o que vai receber z. Então eu vou deixar todas as variáveis em função do z. Olha aqui, ó. Y é igual. Passo 2 multiplicando. 2z sobre 5. Agora eu vou fazer a primeira aqui com a última. Eu vou isolar o x, ó. Quero isolar o x. Passo 10 multiplicando e o 7 dividindo. Aí vai ficar só x. 10 vai multiplicando. 10z. 7 vem dividindo. Aí fica 7 com 5, 35. Que dá para simplificar por 5. Fica 2z sobre 7. Vou lá na equação original. X mais y mais z, 1.180.000. X, 2z sobre 7. Mais y, 2z sobre 5. Mais o próprio z tem que dar 1.180.000. Bom, o MMC ali vai ser 35. Não é dos melhores, né? Vai ficar 35 dividido por 7 dá 5. Fica 10z. 35 por 5 dá 7, fica 14z. 35z e aqui 180 vezes 35. Aqui vai dar 24, 59z igual a 180 vezes 35. 1.180.000 vezes 35. Aí outra sacada. 59 não vai dividindo? Seja esperto, ó. Z. 1.180.000 vezes 35 sobre 59. Olha isso, ó. Se fosse 118 por 59, daria 2. Então, isso aqui é 20.000. 20.000 vezes 35. 35 vezes 2 dá 70. E mais 1, 2, 3, 4 zeros. Então, o cara mais novo aí vai receber R$700.000. Questão 17, UFPE. Se 13 datilógrafos de mesma capacidade digitam 13.013 símbolos em 13 minutos, quantos símbolos são digitados por cada um deles em 1 minuto? Pessoal, vamos fazer agora então um tipo de questão que é o que a gente chama de regra de 3 composta, essa daí, né? Que é o seguinte, olha o que ele falou. Ele falou que 13 datilógrafos vão digitar 13.013 símbolos em 13 minutos. Então a gente agora tem 3 grandezas. O número de datilógrafos, o número de símbolos, tá? E o tempo. Só quando a gente tem mais de 2 grandezas, a gente faz o que a gente chama de regra de 3 composta. E a análise dela, tá? É a seguinte, eu vou fazer sem colocar nenhum número aqui. E a gente vai escolher uma das grandezas para comparar com as outras separadamente. Como assim? Eu, por exemplo, vou escolher datilógrafos. Aí eu vou comparar datilógrafos com símbolos, datilógrafos com tempo. Tá? Vou escolher. Imagina o seguinte. Se eu tiver mais datilógrafos, eles vão digitar mais ou menos símbolos. O tempo você ignora, só datilógrafos e símbolos. Mais datilógrafos, você concorda que eles conseguem digitar mais símbolos? Agora aqui, ó. Se eu tiver datilógrafos com tempo, para a mesma quantidade de símbolos. Se eu tiver mais datilógrafos, eles levam para digitar aqueles símbolos mais ou menos tempo? Menos tempo. Concordam? Então eu fiz essa análise. Agora eu vou colocar os números, ó. Dessa questão eram 13 datilógrafos, 13.013 símbolos em 13 minutos. Olha o que ele perguntava. Quantos símbolos X são digitados por cada um deles por um datilógrafo em 1
minuto. Por 1 datilógrafo em 1 minuto. Que eu preciso que você me ajude aqui. Toda vez que eu monto esse esquema da regra de 3 composta, eu não escolho uma variável, uma das grandezas para comparar com as outras. Essa grandeza, ela sempre vai ficar isolada na igualdade. Como assim, professor? Eu escolhi datilógrafos, ele vai ficar isolado de um lado da igualdade. É essa que vai ficar isolada. Como? 13 dividido por 1. 13 dividido por 1. Isso é igual ao quê? Você concorda que datilógrafos tinha setinha para cima? Todo mundo que tiver setinha para cima, eu vou fazer a primeira dividido pela segunda. A primeira dividido pela segunda. Então olha aqui comigo. A primeira, quem tem setinha para cima? Símbolos. Então você faz a primeira dividido pela segunda. Agora, nota que tempo está com a setinha para baixo, é o contrário. Então, ao invés de fazer a primeira sobre a segunda, eu faço a segunda sobre a primeira. A segunda sobre a primeira. 1 sobre 13. Quem é que fica isolado mesmo? É a variável, é o x? Não. Quem fica isolado é a que você comparou com as outras, tá? E aí, o outro lado você sai multiplicando as grandezas. Tudo, se tivesse mais uma grandeza aqui, você ia multiplicar de novo. Continha pra gente. 13 sobre 1, 13. 13.013 sobre 13x. Dá para simplificar o 13.013 por 13. Ó, se fosse 13.000 por 13, daria 1.000. Tem mais 13 unidades, então fica 1.001. 1.001 sobre x. Ou você faz, né? 13.013 sobre 13. 13 por 13 dá 1, 0. Baixo 0 dá 0. Baixo 1 dá 0. Baixo 3, 13 dá 1. 1.001. Vou passar o x para cá multiplicando. 13x é 1.001. Então, x é igual a 1.001 dividido por 13. 100 dividido por 13 dá 7. 7 vezes 13 dá 91. Sobra 9, baixa 1. 7 de novo dá 0. 77 símbolos, cada um faz por minuto. Olha só, todas as questões, todas, tá? Sem exceção de regra de 3 compostas, dá para fazer de cabeça. Todas dá para fazer de cabeça. Só que eu prefiro montar esse método para você não correr o risco de errar e de confundir alguma informação. Tá legal? Questão 18. A fábrica do Sr. Eusébio possui 12 máquinas, de mesmo tipo e capacidade, que usualmente executam determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, as restantes passaram a ser colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Nessas condições, a mesma tarefa será executada em... Então, outra questão de regra de 3 composta. Ele fala de máquinas, dias e horas. Antes da gente colocar os dados, o que a gente faz? Compara. Se você tiver mais máquinas para fazer aquela tarefa, elas vão precisar de mais dias ou menos dias? Menos dias. Se eu tiver mais máquinas, vão precisar de mais horas ou menos horas? Menos horas. Certo? Então vamos lá para você me ajudar, porque agora a gente vai colocar os dados. 12 máquinas executam usualmente uma determinada tarefa em 16 dias, 6 horas por dia. Olha agora, hein? Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas, tinha 12, ficaram 4 inutilizadas, vão sobrar 8. Ele fala que elas foram colocadas em funcionamento 8 horas por dia. Aí ele pergunta em quantos dias vai ser realizada essa tarefa. Pessoal, quem foi que a gente comparou com as demais? Máquinas. Então ela fica isolada, ó. 12 sobre 8. Igual. Quem tiver setinha no mesmo sentido de máquinas, faz a primeira sobre a segunda. Mas não tem mais ninguém com setinha para cima. Então não vai ter a primeira sobre a segunda. Dias que está com a setinha para baixo é a segunda dividido pela primeira. E aqui para baixo também, 8 dividido por 6. Vamos simplificar um pouquinho? Divide o 8 com 12, fica 2. Então nós temos 12 sobre 8 igual a x sobre 12. Multiplica cruzado. 8x é 144. 8x é 144. X é 144. Dividido por 8. 1 vai dar 6, 64, 18. Então, são 18 dias para executar esse serviço. Então, por hoje a gente para aqui. Bons estudos para vocês.